Oi, meu nome é Beatriz de Souza e o devocional de hoje é sobre perdão. Em Mateus 6,14 diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão é o tema central do cristianismo, é a razão de ser da cruz de Cristo. A morte de Jesus foi o alto preço pago para que o perdão se tornasse uma realidade nas nossas vidas. Deus nos deu o exemplo em Cristo de como devemos fazer. O perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo elimina a distância entre nós e Deus. E é um elo que nos conecta de volta a Deus. E com isso, aprendemos que o perdão deve ser praticado por nós com as pessoas que nos magoaram ou que magoamos. É necessário crer que Deus é justo e que Ele não nos pede mais do que aquilo que podemos dar. Se Deus nos pediu que perdoássemos, Ele vai nos socorrer dispensando a sua graça no momento em que tivermos uma atitude de perdão. Há muito tempo atrás, eu tive vários problemas com o meu pai, né? E eu guardei muita mágoa dele e levei muitos anos para perdoar ele. E quando um dia ele ficou doente e precisou, né, que os filhos cuidassem dele, eu não queria cuidar de jeito nenhum, apesar de eu ter perdoado ele. Eu participei de um encontro com Deus e ali eu liberei perdão para o meu pai, né? Liberei perdão para os meus filhos, para o meu esposo e liberei perdão para o meu pai também. Mas mesmo assim, eu ainda guardava mágoas no meu coração. E ele precisou de alguém que cuidasse dele, né, no momento que estava doente. E a minha família é grande, eu tenho vários irmãos, mas nenhum podia, né? Uns trabalhavam, outros não queriam. E daí o Espírito Santo começou a me incomodar para que eu cuidasse dele. E eu não queria cuidar, de jeito nenhum. Eu achava que ele não merecia, porque ele tinha feito muita coisa ruim para mim, né? Ele me colocou na rua quando eu ainda era menina, tudo, e então eu não perdoava ele, porque eu tinha sofrido muito por causa dele. E o Espírito Santo me incomodava todos os dias, me incomodava porque eu precisava cuidar do meu pai. E eu não queria, não queria. E eu falava do amor de Deus para o meu esposo, né? Falava que ele tinha que amar, que ele tinha que perdoar, né? Mas eu não queria fazer aquilo. E um certo dia, meu pai estava ruim, eu fui na casa dele, ele estava caído no chão, doentinho. E o Espírito Santo falou tão forte no meu coração que eu precisava cuidar dele, que era só eu para cuidar dele. E eu não queria, e eu voltei para casa ruim aquele dia, entrei no banheiro, chorei horrores. E não queria chorar perto do meu esposo, porque eu falava para ele que a gente precisava perdoar, que a gente precisava amar, e eu não estava fazendo aquilo e não queria fazer aquilo. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração aquele dia, e eu decidi cuidar do meu pai. A partir daquele dia eu decidi cuidar do meu pai. Mesmo que ele não merecesse, que eu achava que ele não merecia, né? Mas em Mateus 5,43, diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que os torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, nós não temos que perdoar aqueles que merecem.
ou que a gente acha que merece. Nós precisamos perdoar todos, né? Porque Jesus nos perdoou. Jesus foi crucificado, foi morto numa cruz, né? Foi insultado, foi humilhado, e mesmo assim ele perdoou aqueles que estavam maltratando ele. Mesmo assim ele falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, esse é o nosso papel. Assim como Jesus perdoou os nossos pecados, né? Nos perdoa todos os dias, todo instante, ele nos perdoa. Nós devemos perdoar também aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles que nos maltratam, porque essa é a vontade de Deus para nós. Estar pronto para perdoar é compreender o significado dessa graça que Jesus liberou ali naquele momento de agonia para os seus acusadores. Precisamos compreender isso com urgência, pois temos muito a pedir perdão e muitas pessoas a perdoar. Com certeza, eu acredito que cada um de vocês tem alguém que precisa liberar perdão, tem alguém que vocês precisam perdoar. Faça isso. Não fique esperando para amanhã, sabe? Porque o amanhã a Deus pertence, né? De repente amanhã a gente nem amanhece vivo e não dá tempo de a gente se consertar, de a gente pedir perdão, né? De a gente liberar perdão, de a gente ficar bem com os nossos familiares, com o vizinho, com o amigo, com o filho, com o esposo. E Mateus fala que não é para nós colocar o sol sobre a nossa ira, é para nós perdoarmos. No momento que a gente for ofendido, no momento que a gente for magoado, não é para a gente deixar para amanhã, é para a gente liberar o perdão. Em Marcos 11, 25, diz assim: Jesus disse: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Perdoar é um ato de amor e dar algo de valor a quem não merece. Precisamos avaliar o nosso coração, fazer uma investigação nele, verificar se não tem resíduos de mágoas, palavras que nos ofenderam e acumulamos. Assim é o perdão. É um presente que o ofensor não merece, mas precisa e você deve oferecer a ele a si mesmo. O perdão de verdade é como fazer uma limpeza no coração. Perdoar é retirar toda a sujeira emocional, sentimental, jogá-la fora e ser livre de todas as acusações que possam pesar contra você. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. O perdão do Pai nos libertou da condenação, e quando nós perdoamos alguém, nós nos tornamos livres do passado e de mágoas que nos fazem mal. A falta do perdão desperta sentimentos pecaminosos em nosso coração contra quem fez algo contra nós. Quando perdoamos, somos livres desses pensamentos maus. Com a mente liberta, fica mais fácil nos aproximarmos de Deus e fica mais fácil também nos aproximarmos das pessoas. A vida de Cristo e perdão dele flui através da nossa vida para a vida dos que estão à nossa volta. Em Mateus 18, 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso quer dizer que a todo tempo nós devemos perdoar. Quantas vezes for preciso. Qualquer momento, porque Deus faz isso pra gente. A todo momento a gente está pecando, a todo momento a gente está errando, e se a gente for para Cristo e pedir o perdão dele, ele está sempre pronto para nos perdoar. E nós devemos fazer o mesmo, para não guardar mágoa, para a gente não guardar ressentimento, né? Para que a gente possa se colocar diante do Senhor com o nosso coração limpo, poder falar com Deus sem rancor no nosso coração e Deus ouvir a nossa oração. Isso é a vontade de Deus para nós. Em Mateus 23, diz assim: a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Se paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Isso é o que Deus vai fazer com a gente. Se a gente não perdoar, nós devemos perdoar, porque a nossa dívida com Cristo foi tão alta, que nós nunca poderíamos pagar. Mas Cristo, morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados, assumiu toda a nossa dívida, né? E nós não podemos perdoar alguém que nos ofende, alguém que nos magoa, alguém que faz alguma coisa para a gente, nós não podemos perdoar? Nós podemos sim perdoar. Com certeza nós devemos perdoar, porque o nosso Deus nos perdoou toda a nossa dívida, todos os nossos pecados. Não foi uma coisa nem outra, todos. E todos os dias, se nós nos colocarmos diante do Senhor e pedirmos perdão das nossas falhas, Ele está sempre pronto para nos perdoar. Assim nós devemos fazer com o nosso irmão. A palavra de Deus diz para nós amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como nós mesmos. E nós só podemos fazer isso quando nós aprendemos a perdoar. Amém? Eu quero orar por você. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa alcançar, Senhor, a cada vida que está assistindo esse vídeo, Senhor. Possa tocar no seu coração, Jesus querido, que ele possa entender, Jesus, o valor do perdão, papai. Que ele possa entender aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor querido. E que ele esteja sempre pronto, Senhor, a perdoar, Senhor querido. A liberar perdão para o seu irmão, Jesus querido, para que o seu coração se torne limpo, papai. Senhor, alcança, Senhor querido, essa família, Senhor, esse pai, essa mãe, esse filho que está assistindo, Senhor. Que o Senhor possa colocar o teu Espírito Santo, Senhor, no coração de cada um, papai, e possa transformar, Jesus querido, possa perdoar, Senhor, a todos os pecados, Jesus maravilhoso. Que essa pessoa, Senhor querido, possa se colocar diante de ti, Senhor, com o seu coração aberto, Senhor, com a sua mente aberta, Senhor, para receber de ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, para cada um, ó Pai. Senhor, é o que nós te pedimos, papai, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Curta, compartilha, se inscreva e até o próximo, se Deus quiser.